Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Eu me chamo Ladislau, mas os amigos e irmãos de caminhada me conhecem e me chamam de Lau. Sou casado com a Thaís há 7 anos e temos a Maria Alice de 2 anos. Sou do grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todas as segundas-feiras na igreja de Santo Agostinho, Santa Mônica, próximo ao Caique. Desde já estendo aqui meu convite a todos vocês para estarmos juntos lá, rezando e louvando. Hoje tenho aqui como companhia e intercessão nossa irmã Poli, e desde já peço que rezem por nós, né? Uma Ave Maria no cantinho da sua casa, no quarto, né? E o Senhor, Ele quer que sejamos fiéis a Ele, amém? Amém. E uma das formas da gente ser fiel a Ele é renunciando o pecado. Esse pecado que é a barreira entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado nos priva de estar face a face com Deus. E eu estou falando aqui para hoje para uma turma que, para a glória e honra de nosso Senhor, quer um dia estar face a face com Deus, amém? O tema que vamos trabalhar é pecado, e a palavra que vamos mergulhar está em Eclesiástico, capítulo 15, dos versículos 11 ao 22. São Jerônimo vai dizer que quando eu rezo, eu falo com Deus, e quando eu leio a Sagrada Escritura, é o próprio Cristo que me fala. Então vamos ver hoje o que Deus tem a falar para nós, e que essa palavra desde já, como foi bem ministrado aqui, que ela vá direto ao nosso coração, e que o nosso coração esteja fértil, para que nessa palavra tenha os frutos, amém? Na minha Bíblia vai dizer assim: não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Palavras do Senhor. Meus irmãos, o livro de Eclesiástico, para quem não sabe, ele foi escrito por Jesus, mas não este Jesus. Ele foi escrito por Jesus, que era filho de Siraque. Siraque era um sábio de Jerusalém. O livro de Eclesiástico, ele vai conter neles dicas de vida cristã, ou seja, é um manual de bons costumes. E neste texto, ele vai nos falar da liberdade que o Senhor nos dá. Porém, ele vai dizer que aquilo que escolhermos, seremos dados, iremos receber. E em Romanos 6, no versículo 23, vai dizer: o salário do pecado é a morte. Portanto, meus irmãos,
Se a gente escolher estar em pecado, ficar em pecado, o nosso salário será a morte eterna. Se você pegar bem aqui, no versículo 11, já começa dizendo: não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Ou seja, aqui o Senhor já está dizendo, né? já vem nos dizer o tanto que Deus abomina o pecado, o tanto que Deus abomina o erro. Veja bem, Deus não abomina o pecador, que somos nós, Ele abomina o pecado. A vontade do Senhor é que a gente busque ser agradável, ou seja, buscar fazer a vontade dEle. Por quê? O pecado nos torna escravos. O pecado nos torna escravos de situações, de várias questões, que isso vai nos privando da graça de Deus. Aí a gente pega no versículo 12 e 13, onde vai dizer: não digas, foi Ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. Veja, mais uma vez o Senhor vai nos confirmar como Ele detesta o erro, ou seja, o pecado. Como Ele detesta o pecado. A vontade dEle é que a gente seja verdadeiramente fiel, que a gente renuncie a toda situação, o pecado, para que a gente possa, como eu disse no início, um dia contemplar a glória, estar face a face dEle. Continuando na palavra, aí vai dizer: do princípio Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Quando Deus cria o mundo, passa lá, né? Vai criando por etapa, vem Adão, vem Eva, e ali Deus dá a eles o livre-arbítrio. Só que Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não só dá o livre-arbítrio, Ele dá até um conselho: podem ser tudo que vocês quiserem, menos ali. Aí, devido ao juízo, e por serem enganados, persuadidos pela serpente, como hoje nos tempos atuais, nós também em muitos momentos somos persuadidos, somos enganados pela serpente. Essa serpente que vem de diversas formas nos dias de hoje, vem de diversas formas. Para quê? Para fazer a gente afundar no pecado. E foi assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, e como eu disse no início, aquilo que a gente escolher, no final nos será dado. No versículo 15, deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Olha como eu disse atrás, Deus, sendo tão misericordioso e amoroso com Adão e Eva, quis ser conosco também. E o que Ele faz? Ele nos dá uma cartilha, né? Vamos dizer assim, nos dá os mandamentos. Ou seja, siga esses mandamentos. É difícil? Mas o que te espera é grandioso. Então siga esses mandamentos, que você será agradável aos meus olhos, que você vai verdadeiramente contemplar a minha face, contemplar a minha glória, porque Ele nos dá os mandamentos, nos dá, graças a Deus, né? Na Igreja Católica a gente tem essa graça, né? De caiu, busca o confessionário, busca o confessionário com total arrependimento do seu coração, que o sangue de Jesus vem lá do céu ao encontro a ti e te lava, como também foi ministrado, o sangue que lava os teus pecados. Continuando, no versículo 16 e 17, ele ainda vai dizer: se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que desejares. Devemos ser fiéis, meus irmãos, devemos ser fiéis aos mandamentos.
devemos ser fiéis àquilo que Deus quer para nós. Ou seja, o Senhor quer, a vontade do Senhor em Levítico vai dizer, acho que é Levíticos mesmo, seja santo como eu, teu Pai, sou santo. Então, o sentido de santidade tem a ver aqui também, porque é impossível ser santo e estar imundo de pecado. É por isso que eu disse, hoje a gente tem essa graça ainda de caiu, se levanta, busca o confessionário e se lava da misericórdia de Deus. Se lava da misericórdia de Deus. Porque no versículo 18 vai dizer: a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Meus irmãos, eu tenho para mim que esse versículo, talvez ele vai nos dizer o seguinte: talvez o seu presente hoje é fruto do que você escolheu no passado. E vou mais além: o seu futuro é fruto das suas escolhas hoje. Por isso, precisamos escolher querer estar com Cristo. Precisamos escolher lutar diariamente contra o pecado. Porque, como eu disse, ser agradável a Deus, a gente tem que buscar querer sempre ser agradável a Deus. Te confesso que nem em todo momento a gente vai conseguir, porque somos falhos, mas aí que está, é a luta, é o dia a dia. Como eu disse, caiu, levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E a gente pega aqui no versículo 19 e 20: porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Deus é sábio e ele nos conhece, e sendo tementes a Deus, pode ter certeza, meus irmãos, ele está contigo, ele está te olhando a cada dia. E justamente por ele estar nos olhando a cada momento, a cada segundo, é aí que a gente tem que lutar. Tem uma pregação do Padre Léo que ele diz assim, ó: sabe quando você vai pecar escondido? Pois é, o Senhor vai junto. Ele até cita, né, alguns outros pecados. Sabe quando você vai fumar aquele cigarrinho escondido? O Senhor está junto. Você está intoxicando. E eu vou, nesses tempos atuais, igual, né, a gente teve algumas semanas atrás, esta festa demoníaca, que é o carnaval. E toda vez que vem o carnaval, eu penso muito em alguns sermões de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, lá naqueles bailes, há anos atrás, ele já dizia que o anjo da guarda nem entrava nos bailes. A pessoa ia, o anjo da guarda ficava do lado de fora. E olha que aqueles bailes, a pessoa era até mais comportada, né, irmão? E hoje, como é que o povo tem andado? O pessoal não tem se preocupado com o amanhã. Vou viver hoje, eu quero ser feliz hoje. E vão pecando. Aí o mais engraçado de tudo, né? Aí dá uma fatalidade, igual acontece muito com esses famosos. Parece fotinho com asinha, está no céu, glória. Como se diz, não duvidando da misericórdia de Deus, às vezes pode acontecer, mas conhecendo a doutrina, conhecendo a Sagrada Escritura e vendo a vivência daquela pessoa, talvez ela não esteja no céu. Talvez ela não esteja no céu. E é por isso que a gente tem que, como eu disse, lutar diariamente contra o pecado. Eu fiquei muito chateado há alguns dias atrás também, porque tinha um certo movimento da igreja que os jovens
na semana do movimento, gritavam: eu nasci para as coisas do alto, eu nasci para as coisas do alto. E sabe o que aconteceu? Os próprios líderes estavam se embebedando e dançando carnaval. Como é que esquece que nasceu para as coisas do alto assim em uma semana? Como é que esquece? Aí depois pergunta: por que a juventude está tão perdida? É porque os líderes não estão renunciando, é porque os líderes não querem lutar contra o pecado, e tem que lutar, tem que ter renúncia, porque aqui no versículo 21 e 22 vai dizer: ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Ou seja, ele não deseja que sejamos infiéis. Devemos ser fiéis a Ele, devemos ser fiéis, e como eu disse, lutar, lutar, lutar. Sabe por quê? Pecar não é decisão de Deus, é nossa. Deus nos deu um livre-arbítrio, e por isso que nós, cabeçudo, a gente vai pecando, mas não é decisão de Deus, é nossa. Decisão de Deus, a vontade de Deus é que todo mundo fosse santo. Só que Ele quis assim, Ele quis nos dar o livre-arbítrio para a gente escolher, plantar e se preparar para a colheita. Porque quando a gente peca, a gente está fazendo, como vai dizer neste texto, aquilo que Ele abomina. Aquilo que Ele abomina. E o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o pecado. Eu peguei 2 parágrafos que eu achei muito forte, o que diz: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta de amor verdadeiro para com Deus. Esse é o primeiro parágrafo que eu peguei. Olha só, o pecado é uma falta de amor verdadeiro para com Deus. Porque olha o amor de Deus por nós. Ele entrega o seu único filho para pagar a conta por nós. Ele entrega seu único filho para pagar a conta por nós. E muitos de nós não está nem aí. Não está nem aí. Aí isso é faltar com esse amor verdadeiro. A conta já está paga. A conta já está paga. O sangue dele já foi derramado por mim e por você. Resta agora a gente lutar, renunciar verdadeiramente, sabe? Como eu disse no início, no dia a dia, é todo dia nas orações. Aquilo que você acha que tem que melhorar, busca melhorar naquilo. É um degrau de cada vez. A conversão, ela é um processo diário. Não existe, eu converti, opa, estou bom agora. Não existe. Ela é diária, é cada dia matando o pecado, cada dia matando o pecado. O outro parágrafo que eu gostei, que eu salvei aqui: a raiz de todos os pecados está no coração do homem. Todos os pecados, a sua raiz nasce aqui, no nosso coração. E em Mateus 12:34 vai dizer: a boca fala do que lhe transborda o coração. Então, ou seja, meu irmão, se o nosso coração está enraizado com o pecado, as suas atitudes serão pecaminosas, a sua fala será pecaminosa, o teu agir será pecaminoso, você estará contaminado e, como eu disse, será escravo do pecado. Às vezes alguém pode perguntar: por que o pecado está no mundo? Vontade do homem. O homem escolhe aquilo que vai colher. Ele planta o pecado, vai colher pecado. Tem um santo que eu gosto muito, e ele até nos dá uma dica de como lutar contra o pecado: São Felipe Neri.
ele vai dizer o seguinte: na batalha contra o pecado, vence justamente aquele que foge. Ou seja, meus irmãos, não é bater de frente com o pecado, não. Às vezes vai ter hora que é dar um passinho para trás e fugir de ocasiões que possam te levar a falhar com Deus, fugir de lugares que possam te levar a falhar com Deus, fugir de conversinhas que possam te levar a falhar com Deus. Aquela rodinha, tem muito isso, principalmente em fábrica, né? Quando junta aquela rodinha assim, foge. A gente tem que lutar fielmente, com muita fidelidade ao Senhor, porque, como eu disse, o que nos espera é bem maior, e a conta já foi paga. O momento de oração com esta palavra, o que gravou forte no meu coração foi essa parte desse versículo aqui, ó. Praticar sempre, fielmente, o que é agradável a Deus. Está vendo? No dia a dia, é praticar, como eu disse, é matando um leão por dia. Por que matando um leão por dia? Porque a palavra também vai dizer que o diabo nos ronda como um leão, só esperando o momento certo de nos atacar. E se você está preparado para matar um leão por dia, vai praticando, todo dia, como eu disse, com a fidelidade. Tem 4 questões que se pode trabalhar nessa renúncia do pecado. É a decisão. A gente tem que parar com essa coisa de eu estou aqui porque eu senti isso. Glória, arrepiei. Para. É decisão. Que se você ficar sempre por sentimento, uma hora você não vai sentir nada. E aí, você vai vir? É questão de decisão. E eu digo, é questão de decisão também na questão entre pecar ou não pecar. É decisão. Como eu disse, às vezes você está indo para um caminho, você vai ver que lá na frente pode te levar a uma ocasião de pecado. Decide se converter, decide voltar e seguir outro caminho. Segundo ponto, fidelidade. Temos que ser fiéis. Além da decisão, como Santa Teresa d'Ávila vai dizer, uma determinada determinação, uma determinada decisão, temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis nessa luta diária. Terceiro ponto, obediência. Porque muitas das vezes o Senhor vai colocar no seu coração coisas que talvez você não queria fazer. Eu vou chegar nesse ponto agora. Vai te pedir coisas que você não queria fazer, mas tem que ser obediente a Deus. Temos que ser obedientes. E o ponto que eu disse é a renúncia. Muitas das vezes Deus vai colocar no seu coração para renunciar situações. Para quê? Para que você possa ser fiel, obediente e decidido. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Porque se a gente ficar, como eu disse, só na questão do sentimento, não, eu senti um arrepio aqui, uma hora você vai ficar pelo caminho. É se decidir, lutar. Como diz São Filipe Neri, quando não der para lutar, foge da batalha. Porque no final dessa palavra, olha, Ele não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Eu quero ser útil para o Senhor. E vocês, meus irmãos? Sim. Eu quero ser fiel ao Senhor. E vocês, meus irmãos? Sim. Então vamos rezar? Vamos renunciar todo o pecado que um dia a gente cometeu contra o Senhor. Vai se levantando em nome de Jesus e vai abrindo o seu coração, meu irmão.
Vai abrindo o seu coração, porque o Senhor te conhece. O Senhor sabe da sua luta. O Senhor sabe qual pecado você tem lutado diariamente para combater. O Senhor sabe. Já vai pedindo: Senhor, hoje eu estou aqui para renunciar e te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu pequei contra ti, Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir força para lutar diariamente contra este pecado que me priva da tua graça, Senhor. Senhor, eu quero ser esse filho fiel, eu quero ser esse filho agradável aos teus olhos, eu quero ser esse filho que agrada, que segue os teus mandamentos, Senhor. Senhor, dá-me a graça de ter um coração semelhante ao teu, Senhor, um coração que não pensa em pecar, um coração que luta contra o pecado, um coração que abomina o pecado, um coração que tem nojo do pecado, Senhor. Senhor, dá-me a graça, Senhor, de ser este filho, e desde já, Senhor, me perdoe por todo tipo de pecado que eu cometi contra ti, Senhor. Vai soltando a sua voz, meu irmão, vai soltando aquilo que está no seu coração. Como eu disse, Ele te conhece. Hoje é dia de renunciar esse pecado que tem te privado da graça. Hoje é dia de renunciar esse pecado que não tem te deixado ficar em paz contigo mesmo. Já vai renunciando, meu irmão, já vai renunciando. E desde já, colocando um propósito na tua vida, que hoje o Senhor ganhou um soldado que lutará firmemente, dia a dia, contra o pecado, para a honra e glória de nosso Senhor. E só quem confia nisso, só quem acredita, aplaude nosso Senhor, aplaude. E vai rezando, vai soltando sua voz, vai abrindo o seu coração, vai rezando, meu irmão. Vai soltando, como eu disse, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o seu coração. Por isso, meu irmão, como eu disse, vai renunciando e vai pedindo a graça de lutar contra o pecado sempre. O que eu fiz comigo, eu não considerei nada. Eu quero, Senhor, pessoa amiga, eu seja agora, Senhor, por sua vontade, Senhor, eu seja, Senhor, absolvido, Senhor, e fiz ligar de agradar o seu coração. Senhor, eu renuncio, Senhor, todas as vezes, Senhor, que eu pequei contra ti, Senhor. Eu renuncio, Senhor, todas as vezes que eu falei algo que não era agradável aos teus ouvidos, Senhor. Eu renuncio, Senhor, todas as vezes que eu pensei em coisas que o Senhor abominava, Senhor. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio e eis-me aqui, Senhor. A tua palavra vai dizer que o Senhor faz nova todas as coisas, faz nova todas as criaturas. Eis-me aqui para ser uma nova criatura, uma criatura que lutará firmemente contra o pecado, uma criatura que jamais desistirá de querer contemplar a tua face, a tua glória, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu te levantarei, filho amado, filho querido, olhando para Jesus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, e te atrairei. Vai louvando a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta noite. Obrigada que o Senhor colheu meus pedidos, as minhas renúncias, Senhor.
E que o Senhor está me revestindo novamente com o poder do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E agora eu renunciei, eu quero ser cheia do Teu Santo Espírito. Obrigada, Jesus. O Senhor habita em mim. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Exaltado, Senhor. Glorificada, Senhor. Para sempre. Amém. Amém. Quem recebeu as rosas, a imagem de Nossa Senhora, pode vir aqui à frente. Pedir a intercessão